A missão de Deus é o pano de fundo para entendermos a Bíblia. A revelação de Deus tem como objetivo restaurar a imagem do Criador em seus filhos. As Escrituras nos apresentam que Deus nos busca intencionalmente para restaurar o nosso relacionamento com Ele, que foi quebrado por causa da entrada do pecado no mundo. E mais, as Escrituras nos dizem que quando nós restabelecemos esse relacionamento com o Pai Celestial, nós passamos a compartilhar com outros essa experiência. Na lição dessa semana, nós estudamos os 5 elementos básicos da missão de Deus. E você é bem-vindo a esses momentos especiais de estudo da Escritura Sagrada. Esses elementos essenciais da missão de Deus são a origem da missão, o foco da missão, a mensagem da missão, o canal da missão e a arena da missão, o local da missão. Quanto à origem da missão, a Escritura destaca que ela tem origem no Deus triuno. A missão de Deus não se iniciou com a vinda de Jesus ao mundo. Ela começou na eternidade no passado, quando Deus planejou o plano da redenção se a humanidade caísse em pecado. Cristo recebeu do Pai a missão de vir a essa terra para nos salvar. Um plano estabelecido na eternidade foi cumprido com a vinda de Cristo ao mundo, entrando na nossa história para cumprir o propósito eterno. É interessante nós notarmos que nas Escrituras Sagradas há um só Deus, mas que subsiste em 3 pessoas. Ele se apresenta como Pai, quando se refere à fonte da sabedoria, do poder, da verdade e da justiça. Quando fala do caráter do amor de Deus, ele se apresenta como Pai. Ele se apresenta como Filho, a segunda pessoa da Trindade. E é chamado Filho, diz o apóstolo Paulo em Romanos 1,4, porque ele assumiu a natureza humana para nos salvar. Mas é um com o Pai, onisciente, onipotente e onipresente. A terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo, que atua na mente e na vida das criaturas de Deus. É um com o Pai também, onisciente, onipotente, onipresente. Atua no cumprimento da missão de Deus nesse mundo para nos salvar. Mas há um aspecto chave quando nós compreendemos a missão de Deus. É que todas as vezes que Deus se relaciona com suas criaturas, ele o faz através da segunda pessoa da Trindade. As Escrituras destacam que Cristo criou o universo, a terra e a humanidade. Veio à terra, assumiu a natureza humana, viveu a vida justa e perfeita, morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, foi entronizado, reina para sempre e virá para nos buscar. E por toda a eternidade estaremos com Jesus. Mas é importante que o livro de Atos, no capítulo 28, verso 20, destaca que toda a Trindade teve uma parte ativa no plano da redenção, na nossa salvação. O foco da missão de Deus para conosco é fazer discípulos. Jesus veio para fazer discípulos, seguidores seus, unidos a Ele, amando e servindo. Após a sua ressurreição, ele reuniu os seus discípulos e ele lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Atos capítulo 1, verso 8, ele diz: agora, com o meu poder em meu nome, vocês precisam ir e fazer discípulos. Precisam anunciar aquilo que vocês viram, aquilo que vocês ouviram. Já no Evangelho de São Mateus, nós encontramos, após a ressurreição, Jesus dizendo: ide fazer discípulos de todas as nações. E Jesus claramente conduziu os discípulos numa direção, num propósito de fazer discípulos. Todo verdadeiro discípulo de Jesus é um prolongamento da missão de Cristo. Ele deve estar engajado na missão de fazer outros discípulos.
Terceiro ponto, a mensagem da missão. O Evangelho eterno. O Evangelho é a boa nova da graça oferecida em Cristo Jesus. E ele é imutável. E são realidades essenciais do Evangelho os pontos. Cristo viveu sem pecado, uma vida justa e perfeita em nosso lugar. Morreu na cruz um sacrifício substitutivo em nosso lugar. Ressuscitou, retornou ao céu e foi exaltado. Intercede por nós no santuário celestial. Retornará em glória e, após o milênio, estabelecerá o seu reino aqui nessa terra. Essa é a realidade essencial do Evangelho. No Apocalipse, o Evangelho eterno proclama o juízo de Deus, a vindicação do seu caráter, a manifestação da sua justiça e a restauração de todas as coisas. Esse Evangelho eterno foi comissionado a todos os discípulos de Jesus, no passado e no presente, com a missão de fazer discípulos de todas as nações. Se essa é a mensagem, esse é o foco, qual o canal da missão? O canal da missão são os seguidores de Cristo, o povo de Deus. Deus sempre teve, através da história, aqueles que se relacionam com Ele. Representam o seu caráter, o obedecem, seguem os seus propósitos. A Bíblia, na realidade, fala dessas pessoas em 3 diferentes dimensões de relacionamento. A Bíblia fala dos filhos de Deus, do povo de Deus e do remanescente de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que em todos os lugares são guiados pelo Espírito Santo. O povo de Deus são aqueles que estão em aliança direta com Deus. E o remanescente são os restantes dos seguidores de Cristo com uma missão específica para apresentarem ao mundo. O povo de Deus tem como características que eles foram criados, chamados e comissionados para serem agentes da missão divina, um canal de bênçãos para as nações. Escolhidos dentro de um relacionamento de aliança, condicionado à fé e à obediência a Deus. É interessante que no Antigo Testamento, a estratégia missionária de Deus era centrípeta. Ou seja, Israel se tornaria um modelo para as nações vizinhas, elas seriam atraídas para a adoração ao verdadeiro Deus, viriam a Jerusalém, e Jerusalém seria chamada a casa de oração para todos os povos. No Novo Testamento, entretanto, a estratégia missionária de Deus é centrífuga, ou seja, após a sua ressurreição, Cristo reuniu os discípulos que compõem a sua igreja, e agora separou judeus, gentios e pessoas de todas as nações, os envia ao mundo. Para quê? Para ser um prolongamento da sua missão, proclamar o Evangelho eterno, anunciando ao mundo o amor de Deus, aquele que perdoa e aquele que transforma a vida, o coração. O plano de Deus é que todos em todos os lugares se preparem para o seu reino, para um dia poderem habitar com ele na Nova Jerusalém. A igreja, na verdade, existe porque Deus tem uma missão a ser cumprida e a está fazendo através da igreja. Sem a missão de Cristo, a igreja perde o seu propósito, o seu sentido de existência, morre, deixa de existir. Mas qual é o lugar da missão que a igreja desempenha? A arena da missão é o mundo. Há um ponto de conexão em todo o Novo Testamento sobre o lugar da missão. Jesus disse: "Ide fazer discípulos de todas as nações." O Apocalipse diz que o Evangelho eterno deve ser proclamado a cada nação, tribo, língua e povo. O Evangelho deve alcançar todas as pessoas em todos os lugares, de todas as classes sociais, todas as línguas, todos os povos, unidos numa grande irmandade, numa grande comunhão, através do mesmo Espírito Santo. Assim é que em Atos capítulo 1, verso 8, nós percebemos que Deus,
através de Jesus, delimitou 3 áreas geográficas a serem alcançadas em sequência. Jesus disse aos discípulos que eles seriam suas testemunhas em Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Em Jerusalém era onde eles se encontravam. Deviam começar ali a compartilhar com as pessoas próximas a sua mensagem. Isso nos mostra que hoje a nossa primeira área de ação missionária é entre a família, os vizinhos, os amigos. Nossa principal área de atuação em favor do Evangelho está onde nós vivemos, onde Deus nos colocou, porque ali Ele tem um propósito para a nossa vida. Mas Jesus disse depois que ele devia ir à Judéia e Samaria, ou seja, pessoas culturalmente próximas, que falavam a mesma língua, que conheciam os seus costumes. É como se hoje Jesus dissesse a mim e a você, que depois de irmos aos parentes, aos amigos, às pessoas com as quais nós trabalhamos, que estão ao nosso redor, que é o nosso primeiro campo de ação missionária, nós devemos ir a lugares novos, para estabelecer novos grupos de conversos, estabelecermos novas congregações da igreja. E Jesus estabeleceu ainda uma terceira delimitação geográfica. Ele diz, vocês vão até os confins da terra. Deviam levar o evangelho a outras ações, até alcançarem o mundo inteiro. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tem desafiado os seus membros a se tornarem missionários em outros países, outras etnias, outras línguas. E muitos têm aceito esse desafio, ido a todo o mundo pregando a palavra de Deus. Enfim, os desafios dessa semana que eles nos apresentam são, primeiro, tomarmos tempo para orar em prol da comunidade onde nós vivemos. Em segundo lugar, dediquemos tempo a pesquisar sobre a comunidade onde estamos, sua origem cultural, as famílias que as residem, sua faixa etária, a sua religião, e estudarmos meios sobre como essas pessoas poderão ser alcançadas, porque elas também estão próximas de nós. Enfim, o grande desafio para mim e para você é que sejamos instrumentos nas mãos de Cristo, a fim de sermos um prolongamento de sua missão e uma luz para o mundo no qual nós vivemos. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos inspire e nos fortaleça, para que sejamos o prolongamento da missão de Cristo Jesus.